Gostaria de agradecer a Jesus pela oportunidade de mais uma vez estar trabalhando em sua seara. Gostaria também de pedir ao Mestre Jesus que nos envie bons espíritos para nos assistir, que venha estar conosco nessa noite. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é a comunicabilidade de crianças nas reuniões mediúnicas. Não existe, a gente não encontrou um trabalho todo pronto sobre esse assunto. Aí nós compilamos, fomos pegando aqui e ali e colocamos tudo num local só. Nós espíritas, eu principalmente, fico muito atento a dois ensinamentos da doutrina. O primeiro é amai-vos e o segundo é instruí-vos. Isso que eu gostaria que nós compilamos e gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro, as crianças se comunicam com frequência em reuniões mediúnicas. Segundo, existe no mundo espiritual um local apropriado para as crianças ao desencarnarem? O que acontece, para onde elas vão? Vamos primeiro falar da comunicabilidade de crianças nas reuniões mediúnicas. No Livro dos Médiuns, capítulo 25, segunda parte, item 282, 35ª, diz o seguinte: ele trata de assuntos com relação à mediunidade de criança e diz que algumas falam com os espíritos, mas a observação no item 222, e diz o seguinte: demanda muito tato as comunicações mediúnicas para a inutilização de espíritos enganadores. Se iludem estes homens feitos. Claro é que a infância e a juventude mais exposta se acham vítima desses nossos irmãos. É a única, não existe mais nada no Livro dos Médiuns que fala sobre isso. Em nenhuma obra básica nós encontramos, nem no Livro dos Espíritos, a Gênese, mas lá no Evangelho, no capítulo 28, item 60, tem uma nota. E é interessante também ver o capítulo 5, item 21. As crianças, entre aspas, está lá, que se manifestam na casa espírita ou em qualquer outro lugar, são espíritos que querem se manter infantilizados, provavelmente para não assumir as correções que se fazem necessárias. Na realidade, não é um espírito infantil. Nós sabemos que já teve milhares de reencarnações só no reino hominal. Sem falar do mineral, do vegetal, e animal. Como que deve se proceder com esse espírito numa reunião mediúnica? Inicia a conversa como se estivesse falando com uma criança. E aos poucos vai trazendo para a realidade que dela quer se esconder. Se ele não aceitar, ele é encaminhado para hospitais na espiritualidade. Bem interessante. Pesquisando sobre isso, nós encontramos um trecho, da Sueli Caldas, da nossa irmã Sueli Caldas, ao setor de comunicação social espírita do Paraná, na 19ª Conferência Estadual Espírita. E perguntam para ela se pode acontecer de criança se manifestar numa casa espírita. Ela diz que sim, mas com uma ressalva. Em casos de extrema necessidade. Chico Xavier psicografou já algumas cartas de crianças, de 4, 5 anos, mas houve todo um preparo da espiritualidade e era para socorro dos pais, que isso aconteceu. Então a espiritualidade preparou, veio junto, houve todo um preparo para que isso acontecesse. Richard Simonetti, nós encontramos também um material, e aí é interessante que perguntam para ele, isso aqui foi no Pinga Fogo, como encarar a manifestação de uma criança apavorada que se diz um lugar escuro onde apanha muito? Há 3 possibilidades. Trata-se de uma mistificação do espírito com a intenção de envolver o grupo, uma fantasia anímica do médium que guarda afinidade com crianças ou um desajuste do comunicante que regrediu a um comportamento infantil, como acontece não raro com doentes mentais. Ele deixa claro, e no decorrer da entrevista, significa que crianças nunca se manifestam em reuniões mediúnicas, e ele diz, pode acontecer, mas em caráter de exceção. Um espírito evoluído que desencarnou em tenra infância, atendendo à sua programação evolutiva, já reintegrado na vida espiritual, poderá manifestar-se como criança, mas com o único propósito de consolar os pais. É a mesma coisa que diz a nossa irmã Sueli Caldas. Há grupos espíritas que se dizem especializados em doutrinar crianças desencarnadas. Como situá-los? E ele responde: provavelmente estão sendo envolvidos por espíritos mistificadores, que exploram a ingenuidade dos participantes. As pessoas emocionam-se quando um espírito se situa como uma criança que estava sendo judiada num antro escuro da espiritualidade, sem considerar o absurdo da semelhança à ideia.
Onde estavam os mentores, a espiritualidade, os seus familiares desencarnados, a permitir que isso aconteça com um inocente? Né? Além dos argumentos apresentados, o que mais se poderia dizer para o que tem dificuldade de aceitar que crianças desencarnadas não precisam de reuniões mediúnicas para receber ajuda? É significativo considerar que não há uma única manifestação de crianças nas obras de Allan Kardec, principalmente no Livro dos Médiuns, o grande intercâmbio com o além, nem nos livros de André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde temos a mais clara e objetiva visão do relacionamento entre o plano físico e o plano espiritual. Conversando com algumas pessoas, a gente debatendo esse assunto, e me disseram que na Revista Espírita de 1859 existe uma comunicabilidade de criança. E realmente existe. Uma criança está falando com uma outra criança, né, que se diz criança, e no final, diz o seguinte: o guia espiritual da mãe está sempre presente quando há essas comunicações. Ele diz estar falando com um menino e diz que quando ela vai embora é uma menina de vestido listrado, tal. E o guia da mãe está sempre ali do lado quando acontece essas manifestações.